Tem uns objetos antigos que desafiam bastante as imagens que a gente tem sobre o passado. Quando a gente pensa em antiguidade, geralmente vem à mente a imagem de camponeses no campo, né, ou de guerras de lança, espada e arco e flecha, ou filósofos discursando na praça, ou escribas trabalhando em tabuinhas de argila, mas dificilmente vem à cabeça robôs ou computadores, né? E com razão. Mas assim, tem alguns artefatos antigos que não estão tão longe disso, não. Uns parecem futuristas demais para o seu tempo, e outros parecem simples à primeira vista, mas quanto mais você observa e, né, entende como que aquilo funciona, a coisa vai ficando mais estranha. Para esse vídeo, então, eu peguei 5 artefatos antigos que eu considero particularmente alguns dos mais estranhos da história, né? E sempre aqui no canal estranhos no melhor sentido possível. E a gente pode começar já de cara com um dos mais conhecidos, que é o mecanismo de Anticítera. O mecanismo de Anticítera, ou Antiquítera, é um objeto que foi encontrado em 1901 num navio naufragado próximo da ilha de Anticítera, né, daí o nome, que por sua vez fica perto da ilha de Creta, no Mar Egeu, na Grécia, e inicialmente ele parecia basicamente um bloco de metal corroído, né, bastante fragmentado, bem detonado, lembra até aqueles volantes de porta de cofre, só que de novo bastante corroído, com umas incrustações, mas rapidamente os arqueólogos perceberam que ele era um mecanismo bem peculiar, né, com engrenagens inclusive, só que não dava para analisar tão bem a coisa por causa do estado de preservação dele. Se forçassem demais para ver, né, para alcançar as estruturas internas, poderia quebrar, né, destruir completamente o objeto, e aí a gente perderia mais conhecimento ainda, ficaria mais difícil ainda de acessar o que aquele objeto era do que já estava, né? Então, assim, o desafio era abrir esse objeto sem precisar de fato materialmente abrir, né? E tem como? Tem, aplicando o raio-x, né? Que foi o que os caras fizeram na década de 1950, né? Na verdade, eles já tinham feito isso antes, só que a qualidade das imagens era muito ruim. E depois, já nos anos 2000, bem recentemente, surgiu a possibilidade de submeter esse artefato a tomografias computadorizadas mais avançadas, que basicamente reconstruem o objeto digitalmente a partir de múltiplas camadas de raio-x. E aí teve como, sim, observar em detalhe como que o objeto era por dentro, e descobriu o que ele era, né, para que ele servia. E o que ele era e para que ele servia, né? Ele basicamente era um computador grego de mais ou menos 100 anos antes de Cristo. É um computador analógico, claro, né? Mais precisamente uma calculadora mecânica, que tinha um sistema de engrenagens acionadas por uma manivela que indicava a posição dos astros em diferentes épocas. Conforme você girava ali a manivela, né, as engrenagens rodavam de forma coordenada, e isso indicava no mostrador a posição de astros, como o Sol, a Lua, talvez alguns planetas também. Poderia prever eclipses, e tinha algumas inscrições no próprio artefato, inclusive, que explicavam como utilizar aquele mecanismo, né? Só que como ele está bem detonado, como eu disse, não dá para saber exatamente, né, 100% o que ele era capaz de indicar e quão preciso ele era. Mas o fato é que é um objeto realmente, até onde eu sei, né, sem precedentes, não tem nada parecido com ele antes, e demoraria também uns 1000 anos, pelo menos, para ter mecanismos nesse nível de sofisticação, que seriam relógios do mundo islâmico medieval, ou as chamadas maravilhas mecânicas europeias, mas aí já é um contexto bem posterior, né? Então é bem impressionante mesmo como que esse mecanismo foi produzido. Tipo assim, deve ter tido alguma coisa parecida com ele antes, porque ele não pode ser o primeiro que fizeram já nesse nível, né? Deve ter tido algum antes que a gente não tem acesso arqueologicamente, e será que não teve nenhum depois também? Então, o que é intrigante desse mecanismo, a coisa mais intrigante para mim, é como é que ele tá meio perdido na linha do tempo, né? E vale dizer, né, que o que é mais impressionante nesse mecanismo não é o conhecimento astronômico que está demonstrado ali nele, né? Porque a gente já sabe por infinitas outras fontes escritas, outros objetos também, que o conhecimento astronômico dos gregos, e antes deles, dos mesopotâmicos e egípcios, era bastante avançado, né? Permitiria tudo isso, essa questão de cálculos de posições dos astros, de eclipses. Então não é essa parte que impressiona tanto. O que impressiona é como que produziram um artefato, né, material ali, que conseguia coordenar mecanicamente e operacionalizar, né, esse conhecimento teórico, cosmológico. Vale dizer que algumas engrenagens, né, alguns dos dentes das engrenagens dele, tem 1 milímetro, então é uma coisa muito sofisticada assim, em termos de metalurgia, para além da parte de matemática, astronomia, engenharia, etc. Mas passando para o segundo artefato aqui da lista, né, é um artefato que eu já até mencionei recentemente no vídeo sobre como que era cada parte do mundo 2000 anos atrás, que é o sismoscópio de Jianhang. Espero que a pronúncia seja mais ou menos essa. Aqui a gente já passa então para a China, né, no 2º século depois de Cristo,
para dar uma olhada nesse objeto de bronze, que é basicamente um vaso cercado por 8 dragões com esferas na boca e 8 sapos embaixo desses dragões. A descrição mais antiga que a gente tem desse artefato está numa crônica compilada no 5º século depois de Cristo, uma crônica sobre a dinastia Han, que fala de um sábio do início do 2º século chamado Jan Han, que criou esse mecanismo para detectar terremotos. A ideia é que quando acontecesse um abalo sísmico, né, o dragão mais próximo da fonte do abalo deveria soltar a esfera da boca dele, e essa esfera cairia na boca do sapo, indicando não só que um terremoto tinha acontecido, mas também indicando a direção de onde tinha acontecido. Que cada dragão indicava ali um ponto cardial, né, ou um ponto colateral, né, sudeste, nordeste, etc. E essa crônica diz até que teve um dia que um dragão soltou a esfera sem nenhum abalo ter sido percebido ali no palácio, onde o objeto ficava, e aí os membros da corte começaram a questionar a genialidade do inventor, mas alguns dias depois chegou a informação de que sim, tinha acontecido um abalo, só que a mais de 600 quilômetros de distância, exatamente no momento em que o dragão tinha soltado a esfera. Mas assim, é importante ter uma certa cautela em relação a essas informações, porque essas fontes são muitas vezes exageradas, né, um tanto quanto lendárias, e a gente também não tem nenhum sismoscópio desse tipo sobrevivente dos tempos antigos, né? Todas as imagens que estão aparecendo aí na tela são réplicas modernas baseadas em descrições textuais antigas. Mas, recentemente, alguns estudiosos conseguiram criar uma máquina baseada nessas descrições e usando só tecnologia mesmo já conhecida na época lá do Jan Han, e conseguiram fazer funcionar uma máquina, um sismoscópio. E eu tô falando sismoscópio aqui, não sismógrafo, porque o sismógrafo ele mede o sismo, né? O sismoscópio ele só detecta se teve ou não teve. Mas voltando, né? Nas crônicas não tem nenhuma descrição completa de como é que o mecanismo internamente era feito, mas a principal hipótese, que de novo fisicamente funciona e já foi experimentalmente testada, é que teria um pêndulo dentro do vaso, e aí quando chegavam as ondas sísmicas, o vaso balançava, né, conforme ali as ondas, mas o pêndulo inicialmente ficava parado por inércia, e esse atraso momentâneo afrouxava o encaixe que mantinha uma bolinha presa debaixo do pêndulo. E essa bolinha, agora solta, né, escorregava até um mecanismo que fazia o dragão certo, né, o dragão do ponto cardial ou colateral mais próximo de onde o abalo tinha se originado, abrir a boca e deixar a esfera cair na boca do sapo. De novo, né, não dá para ter certeza se era assim exatamente que a coisa funcionava, não dá para ter certeza nem se a coisa funcionava, a gente não tem acesso direto ao artefato, mas eu não vejo motivo para duvidar de que era mais ou menos assim, né? É tecnologicamente viável, os chineses realmente eram obcecados pelo estudo de terremotos nesse contexto, até como uma forma de interpretar a vontade dos deuses e o desequilíbrio cósmico, né, de Yin e Yang, mas é isso, né, o sismoscópio de Jan Han, também um tanto obscurecido, né, obnubilado pelas brumas do passado, né, da distância temporal, mas o que a gente consegue enxergar assim por meio dessa névoa é bem interessante. E agora passando para o terceiro artefato antigo, que é bem diferente desses dois primeiros, mas é muito impressionante também. Inclusive, uma das coisas mais impressionantes dele é justamente que à primeira vista ele não é nada impressionante, que é isso aí que eu estou colocando na tela, que são os quipus incas. E nesse caso a gente tem vários materialmente falando, né? Vários deles sobreviveram até o nosso tempo. Existem centenas, né, quase 1000 que estão preservados até hoje, estão catalogados lá num banco de dados da Unesco, que você pode consultar as informações lá sobre esses quipus, né? Eu vou deixar o link na descrição. E aqui eu tenho que confessar que eu estou roubando um pouquinho nesse terceiro item da lista, porque eu falei que seriam artefatos antigos, e os quipus são relativamente recentes. Eles não têm muito mais do que 500 anos, esses que estão preservados aí. O Império Inca, propriamente, né, como a gente conhece, só se consolidou no século XV depois de Cristo, então é bem mais recente do que algumas pessoas imaginam. Só que existem precedentes mais antigos do uso de quipus, ou coisas parecidas com quipus, né, proto-quipus, e alguns podem remontar até os tempos da civilização de Caral, que é uma das mais antigas da história da humanidade. Tá lá junto com os sumérios e egípcios, né, em termos de antiguidade. Então espero que vocês aceitem o quipu presente nessa lista. Mas assim, o que são os quipus, né? Os quipus são registros de informação usando cordões e nós feitos de algodão ou de fibra de camelídeo, pelos de lhama, né, ou de alpaca, basicamente. A princípio você poderia se deparar com uma peça dessa e achar que era uma peça de roupa ou algum exercício de costura, com nós diferentes e cores diferentes por pura questão estética, mas na verdade cada um desses detalhes, né, essas cores e tal, elas codificam alguma informação, né, o tipo do nó, a cor, a distância entre os nós, a hierarquia de cordões secundários e terciários
em relação ao cordão principal e por aí vai. Infelizmente, a arte de fazer e de ler esses documentos não sobreviveu muito tempo depois da dominação espanhola. Em 1583 teve até um concílio, o Terceiro Concílio de Lima, que decidiu pela destruição dos quipus, então muita informação foi perdida aí. Mas as crônicas desse período dizem claramente que esses objetos codificavam muitas informações importantes e algumas fontes dizem até que os guardiões dos quipus, né, os quipu camayok, basicamente os escribas desse contexto, não só registravam números usando os quipus, mas também registravam histórias inteiras, né, narrativas. Hoje essa última ideia, né, de que os quipus pudessem registrar histórias completas é mais controversa, mas o fato deles registrarem informações numéricas, no sistema decimal inclusive, é bem consensual, né? Todo mundo que estuda quipus hoje academicamente concorda com isso. Recentemente, inclusive, um estudante de Harvard propôs uma decifração junto com um professor dele de estudos pré-colombianos, que tem sido muito bem aceita academicamente e traz ali informações de censo e de tributação de uma região específica do Peru. Em geral, parece que essas eram mesmo as principais informações codificadas pelos quipus, né? Censos demográficos, impostos, estoque, coisas imprescindíveis para a administração de qualquer império. Como os incas não tinham um sistema de escrita pleno, né? A não ser que você considere os quipus um sistema de escrita, isso é debatível, os incas faziam então com cordões e nós o que os egípcios, basicamente, né? O que os egípcios faziam com tinta e papiro, o que os sumérios faziam com tabuinhas de argila, o que os gregos e romanos faziam com pergaminho ou papiro também, ou o que até hoje os governos e empresas fazem com data centers e linguagem de programação. Informação era poder e continua sendo mais do que nunca. A arte dos quipus está mais difícil de aprender hoje, mas análise de dados e programação você pode aprender lá na Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil. Lá você pode aprender do zero ciência de dados, diferentes linguagens de programação, design, e pode se aperfeiçoar também, né, caso você já seja da área, porque os cursos da Alura vão do básico ao avançado, e são 22 carreiras estruturadas para você seguir uma linha bem pensada ali de formação passo a passo. E se isso te interessa, né, aproveita que a Alura está com o maior desconto do ano agora, na Black November, então já pega essa promoção, né, começa agora, antes do ano acabar, para já encaminhar para o próximo ano com mais novos conhecimentos, né, certificados, um bom portfólio para dar uma avançada aí na carreira, né, ou começar uma nova, né, fazer uma transição de carreira. O cupom do canal lá na Alura é Estranha História, né, mas clicando no link aí na descrição ou no primeiro comentário fixado, ele já vai automático, então já abre em outra aba aí, né, e vamos embora com a Alura. Mas aí seguindo então para o quarto artefato da lista, né, a gente já chega num objeto que em si não é tão diferente do que a gente conhece hoje, né, que é um motor a vapor. Só que o detalhe é que esse motor a vapor é dos tempos de Jesus, né? Ou anterior. E isso é o que torna ele impressionante. Mais uma vez, infelizmente, a gente não tem nenhum exemplar da época, mas existe uma descrição textual dele no Pneumática, que é um tratado de um figuraça da antiguidade, que é o Heron de Alexandria. Esse motor, inclusive, é chamado geralmente de motor de Heron, ou Eolípila de Heron, mas talvez ele não seja o inventor desse artefato, né? Tem uma referência a algo bem parecido ali no De Arquitetura do Vitrúvio, que é o famoso engenheiro barra arquiteto romano que inspirou o Homem Vitruviano, do Leonardo da Vinci, e o Vitrúvio é do primeiro século antes de Cristo, né? E nem todos os inventos descritos pelo Heron de Alexandria são dele mesmo, né? Muitos são só catalogados por ele. É difícil saber exatamente o que ele inventou e o que ele está descrevendo de coisas que ele conhecia. E Eolípila, né? Diga-se de passagem, já que a gente está falando aí desses nomes, é uma referência ao deus Éolo, que é associado aos ventos, né? Então, Eolípila é a esfera de Éolo. Mas beleza, né? Mas como que ela era exatamente, né? Segundo essas descrições do Heron, combinando aqui com alguns detalhes que o Vitrúvio traz também, ela era uma esfera oca de bronze com um bico pequeno para colocar água, montada sobre um suporte e ligada por um tubo a um caldeirão aquecido. Quando a água fervia, o vapor entrava na esfera e escapava por dois tubos que tinham ali na esfera em forma de L, né, voltados para direções opostas. E isso fazia a esfera, então, pelo jato de vapor, fazia a esfera girar. É o princípio básico lá dos motores a vapor, né, da Revolução Industrial, transformação de energia térmica em energia mecânica, só que os motores lá a vapor da Revolução Industrial são 1.700 anos, mais ou menos, né, posteriores a esse modelo do Heron. Inclusive, os inventores de motores a vapor lá do século XVIII, né, o Thomas Newcomen e o James Watt, por exemplo, conheciam a Eolípila, né, e citaram o Heron de Alexandria em alguns dos seus trabalhos. Então, esses caras do século XVIII são inventores de motores a vapor, mas eles não são inventores
do motor a vapor, né, do princípio, porque essa ideia já aparece muito antes. Mas, curiosamente, os antigos não parecem ter usado a Eolípila para nada prático. É mais provável que ela fosse um objeto para demonstrar teorias sobre os ventos, né, sobre o funcionamento da realidade mesmo, a relação entre ventos e ar aquecido, ou talvez servisse também como espetáculo, né, como um objeto ali interessante de se apresentar. Mas certamente ela não era vista como um motor capaz de mover alguma coisa, né, de substituir o trabalho de uma pessoa. E aí talvez nem seja interessante chamar ela de um motor, já que ela não movia nada, mas ela movia a si mesma, né? Não sei se vale. Mas assim, o importante é que os caras criaram então, lá nos tempos de Jesus, mais ou menos, um motor a vapor e ficou por isso mesmo, né? Parece que ninguém teve a ideia de conectar isso com outra coisa e não que fosse dar em muita coisa também, porque inicialmente o torque, né, a força de rotação gerada por uma Eolípila é muito baixa. O projeto teria que se ajustar muito, né, para virar uma máquina realmente eficiente, como eram as máquinas lá do século XVIII. E até a própria máquina a vapor do Newcomen, já no século XVIII, não era tão eficiente assim, né? Essas máquinas só foram para frente porque a disponibilidade de carvão para aquecer água, né, e fazer o vapor era muito grande na Inglaterra, e essas máquinas a vapor eram aplicadas inicialmente justamente a esse contexto de extração de carvão. Então estava num sistema bonitinho ali, né, numa conjuntura, num contexto específico econômico, produtivo, que não era o caso da Grécia, né? Então não é porque, enfim, a gente tem que considerar as questões de contexto, né? Não é porque você tem materialmente uma coisa muito parecida com a outra de outro tempo histórico que elas são iguais ou vão cumprir a mesma função. Mas vamos voltar aqui para os artefatos da antiguidade, né? Passando para o quinto da lista, que são os modelos mecânicos egípcios. Inclusive eu falei que o Heron de Alexandria era um figuraça da antiguidade, né? Porque realmente ele é um sujeito bem fascinante. A gente não sabe praticamente nada sobre a vida do cara, só sabe o nome dele e a cidade em que ele atuava, talvez nem tenha sido a cidade em que ele nasceu, e a gente sabe também o fato dele ter inventado, né, ou inventariado, pelo menos, centenas de teorias e artefatos antigos, né? Tem vários volumes atribuídos ao Heron com coisas absolutamente impressionantes, né? Tem uma máquina de venda, basicamente, de água benta, que você colocava uma moeda num vaso e aí essa moeda caía abrindo uma válvula e a água santificada do templo fluía por um tempo para a pessoa usufruir ali dessa água, né? E depois a válvula fechava, tinha que colocar outra moeda para abrir de novo. Ele descreve também mecanismos hidráulicos para a abertura de portas em templos e até um teatro automático que funcionaria por, supostamente, né? De novo, nenhum desses objetos sobreviveu aos dias de hoje, né? A gente só tem textualmente a descrição deles. Mas seria um teatro automático que funcionaria por 10 minutos com figuras ali se movendo, né? Então, assim, é uma figura muito interessante, mas a gente não sabe nem quando que ele viveu. Alguns historiadores apostam no primeiro século, outros argumentam que é mais provável o terceiro século. Enfim, depois vale um vídeo só sobre o Heron de Alexandria, né? Mas esse último invento que eu falei, do teatro mecânico lá, vale como um gancho, um bom gancho para a gente ir para o quinto item da lista, que são justamente os modelos mecânicos egípcios. E o que acontece é o seguinte, né? Muitos textos antigos, tanto egípcios quanto gregos, também falando sobre o Egito, e às vezes até alguns textos mais recentes dos tempos ali de francês, inglês indo para o Egito, alguns desses textos falam de estátuas egípcias que se moviam ou que faziam algum som, ou que falavam mesmo. E até hoje isso é um negócio meio misterioso, porque as estátuas e estatuetas egípcias antigas que a gente tem em museus, por exemplo, ou lá em loco mesmo, não fazem nenhum barulho e nem se movem. Então, assim, ao que os caras estavam se referindo exatamente? Né? O que está por trás desses textos de estátuas se movendo e fazendo sons? Então, tem um item do acervo do Metropolitan Museum de Nova York que pode ajudar a iluminar melhor essa questão. Por muito tempo, essa peça que está aparecendo aí na tela ficou exposta como uma estatueta, né? Simplesmente. Até que um dia fizeram um raio-x nela e descobriram que ela tinha um mecanismo interno. Nada absurdamente sofisticado do ponto de vista assim, da engenharia, mas uma coisa muito interessante para a história. Os braços da estatueta eram articulados, né? Eles eram conectados por um eixo e tinha um furo na base do artefato, né? No pé ali, mais ou menos, da figura feminina representada nesse objeto. E se você amarrasse uma cordinha nesse eixo e descesse a corda pelo corpo oco da estatueta até o furo, você poderia puxar essa cordinha e fazer a mulher representada ali levantar os braços, né? Revelando inclusive as suas partes íntimas. É um mecanismo parecido também com o desse teatro de pigmeus dançantes. Por algum motivo, que eu não sei se sabe, eu não sei, mas os egípcios consideravam a dança dos pigmeus, né? Provavelmente uma referência alguns povos ali da África Central,
consideravam a dança deles divina. Então tinham dançarinos pigmeus realmente humanos, né, nas cortes egípcias, e tinha até representações em miniatura, como essa aí que está aparecendo aí, esse teatrinho de bonecos. Tem outros modelos articulados egípcios mais simples também, como esse cachorro que abre a boca usando uma alavanca simples. Mas voltando lá para o objeto do Metropolitan Museum, eu acho esse objeto particularmente interessante porque o mecanismo dela é oculto, né? Diferente do cachorro, por exemplo. Pensa o seguinte, né? Você poderia colocar essa estatueta em cima de uma caixa com um furo no topo da caixa, alinhar esse furo com o furo da base da estatueta e entrar nessa caixa e puxar a cordinha ali sem ninguém ver, para parecer que era o próprio objeto que estava se movendo por conta própria. Com uma iluminação mais fraquinha, né, uma mise-en-scène adequada, daria para enganar algumas pessoas ou fazer um espetáculo honesto mesmo. Possivelmente, muitas dessas estátuas vivas, né, que aparecem nos textos antigos, essas estátuas que se moviam ou falavam, eram truques mecânicos, né, uma possibilidade muito forte, até porque o próprio Heron de Alexandria, quando fala de mecanismos automáticos egípcios, fala geralmente do contexto dos templos mesmo. Um dos exemplos mais interessantes, inclusive, é essa estátua que faz uma libação, né, derrama um líquido de forma cerimonial quando um altar é aceso. A coisa funcionaria assim: a estátua ficava em cima de uma base oca, e em cima dessa base ficava o altar onde se acendia o fogo. E tanto o altar quanto a base eram hermeticamente selados, e um era ligado ao outro por um pequeno canal interno. E aí, antes do ritual, os sacerdotes colocavam um líquido preenchendo essa base oca, né, inferior, e tampavam a abertura por onde esse líquido tinha entrado. E aí, quando o fogo do altar era aceso, o ar dentro do altar aquecia e se expandia, né? E o único lugar por onde ele poderia escapar sob pressão era a conexão dele com a base. Então ele gerava uma pressão ali que empurrava o líquido da base, e esse líquido tinha que ir para algum lugar também, né, sob pressão, e ele então subia por um tubo que estava dentro da estátua e levava por dentro da estátua até a mão e um vaso de libação que ficava na mão dela, e aí o líquido fluía por esse vaso de libação e caía sobre o altar, como se a estátua estivesse oferecendo uma libação sobre o altar, né? E quando o fogo apagava, o ar interno esfriava, a pressão diminuía e o líquido parava de subir e a estátua parava de fazer a libação, né? Então, assim, cara, se isso não te deixa embasbacado, né? Perplexo, tem alguma coisa errada, né? Porque é maravilhoso e são maravilhosos todos esses artefatos antigos aí, né? Daria para falar de outros ainda, também incríveis ou misteriosos ou mal compreendidos, né? Como o dodecaedro romano, como o disco de Festo, como a bateria de Bagdá. Mas por enquanto eu acho que tá bom, né? Comenta aí quais outros artefatos ou tecnologias antigas você teria interesse em ver aqui no canal. E enquanto não saem esses vídeos, dá uma olhada lá no vídeo sobre futurismos antigos, que eu postei bem recentemente, ou então no vídeo sobre o mundo no primeiro século, que foi onde eu mencionei o sismoscópio chinês. Como sempre, as referências estão aí na descrição. Muito obrigado à Lura pelo apoio ao vídeo e muito obrigado a você, especialmente, que assistiu até aqui, né? Até os próximos e falou!